Palavra aberta. Olá, ouvinte, olá, internauta. O destino da fortuna de Gugu Liberato, que morreu em 2019 aos 60 anos, parece que está longe de ser resolvido. O caso é polêmico e ganhou novos contornos esta semana. Surgiu a informação de que um homem de 48 anos está reivindicando o reconhecimento de paternidade, alegando que é filho do apresentador, fruto de uma relação de Gugu ainda na adolescência. Nos últimos dias também, o Superior Tribunal de Justiça validou o testamento deixado pelo apresentador. No documento, o apresentador deixou 75% do seu patrimônio para os 3 filhos e 25% para os sobrinhos. A mãe dos filhos de Gugu não foi incluída no texto original. Ela luta na justiça para o reconhecimento de união estável entre os dois. O caso divide a família do artista. Segundo o jornal Estado de São Paulo, na primeira audiência do caso, que ocorreu em maio, as filhas gêmeas declararam apoio à mãe, enquanto o filho mais velho permaneceu em silêncio. Assim como Aparecida Liberato e André Liberato, irmã e sobrinho de Gugu. Caso o processo termine de forma positiva para a mãe dos filhos de Gugu, ela terá direito à metade da herança do apresentador, avaliada em R$1 bilhão. Os outros 50% serão divididos entre os 3 filhos. Para debater as polêmicas e os desentendimentos sobre heranças e o que a lei diz, Eustáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Ótimo sábado. Bom dia, obrigado. Estamos recebendo também o advogado Luiz Felipe Silva Freire, que é especialista em planejamento patrimonial. Bom dia, doutor Luiz. Obrigado pela presença. Bom dia, sempre um prazer estar aqui de volta. Vamos começar ouvindo o doutor Rodrigo Pereira. O que a lei, no geral, prevê? A gente pega esse caso do Gugu como exemplo, mas esse assunto ele sempre é motivo de muitas dúvidas, né, de um modo geral, para as pessoas. O que a lei prevê? O que a lei diz em casos como esse, de herança, divisão de patrimônio, enfim? Sim, a lei diz que os herdeiros necessários são os filhos e há uma polêmica se a companheira herdeira necessária. A questão central aí que vai determinar ou redeterminar todo o rumo da herança é se teve ali uma união estável. A mulher reivindica uma união estável, eles dizem que não teve uma união estável, que eles constituíram apenas uma família parental, e ela diz que tinha união estável. Na verdade, o que se diz, o que eu ouvi da imprensa, é que eles fizeram um contrato de geração de filhos e, portanto, a mulher era apenas a mãe dos filhos e não a esposa, o companheiro, não tinha uma conjugalidade com ele. Isso vai determinar todo o rumo da herança. Qual que é a diferença de união estável para essa união parental que o senhor diz? É porque a família hoje ela deve ser vista pela perspectiva da parentalidade e da conjugalidade. Família conjugal é quando tem um casamento, uma união estável, e pode ter uma família parental também. Ou seja, tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar. A alegação de uma parte é que eles não queriam ter uma relação conjugal, apenas ter filhos. E isso muda bastante o rumo aí do raciocínio jurídico. Então, o fato deles terem um contrato para ter filhos não vai resultar no fato de a mãe dos filhos ser herdeira do Gugu? Não necessariamente. Hoje já existem muitos tipos de família como essa, que são as chamadas famílias coparentais, que são pessoas que se encontram apenas para ter filhos sem que tenha uma conjugalidade, ou até mesmo sem que tenha uma relação sexual. E a polêmica que está no centro disso e que vai determinar toda a herança é isso, ou seja, a sexualidade determinando e perpassando tudo isso aí. Agora, os filhos são herdeiros naturais e obrigatórios, vamos dizer assim, ou aquela pessoa que faleceu pode fazer um testamento, por exemplo, retirando os filhos da herança? Sim, os filhos são herdeiros necessários e o testador pode retirar a metade. Ele tem liberdade, é o que a gente chama de legítima, ele tem liberdade para fazer dispor para quem ele quiser da metade, né? A parte disponível, como se diz. Agora, metade obrigatoriamente é dos filhos. Dos herdeiros necessários. E a mulher reivindica que ela também seria uma herdeira necessária. Eis a grande questão aí central. Vamos ouvir agora o Luiz Felipe Silva Freire, advogado. O senhor é especialista em planejamento patrimonial. Do ponto de vista da sua área, esse é um dos casos mais complexos. Qual que é o seu comentário inicial, doutor? Eu vejo um ponto que é bastante interessante, porque ele se utilizou de um planejamento sucessório, um planejamento patrimonial, a partir do momento que ele fez um testamento. Então a gente tem várias formas, muitas delas, às vezes você tem um carro e um apartamento. Você não precisa ter muitos bens para você planejar o futuro. A gente vê hoje o Estado babá, o Estado que quer decidir tudo por nós. Se a gente não fizer nada,
o Estado vai decidir por nós, a lei e o Código Civil vai decidir por nós. Então o que a gente pode fazer? Testar, como o doutor Rodrigo muito bem falou, 50%, pode fazer uma doação, você pode fazer uma holding, você pode ter uma empresa, você pode fazer uma holding de participação em outras empresas, você pode fazer uma holding imobiliária que vão congregar os imóveis do carro, né? Enfim, então você pode planejar o futuro para os seus filhos, para os seus sucessores, e foi isso que o Gugu fez. Então eu vejo um ponto de destaque que realmente ele se preocupou em planejar, em fazer um testamento e decidir como que ele quer destinar os bens dele para não deixar o Estado decidir por ele. Quando há um testamento, ele é o documento principal. Aí não pode haver nenhuma outra decisão que contrarie esse testamento? Ele é sempre respeitado? Ele é intocável? O testamento, ele é, pelo contrário, ele é muito questionado. Para se fazer um testamento, ele tem várias exigências legais, né? E é muito questionado judicialmente. Mas, além do testamento, pode ter outros institutos que foram utilizados, né? A gente por exemplo, uma doação. Então, além do testamento, ele já doa em vida. Aí você coloca uma cláusula, por exemplo, de reversibilidade. Se o donatário morrer antes, a doação volta para você para ter uma certa segurança. Você pode fazer uma holding, também é um planejamento, porque você coloca o bem, que seja um apartamento, você coloca ele em nome de uma empresa e dentro daquele contrato da empresa, você estabelece as regras, como vai ser usado, se vai ser um apartamento para se utilizar de aluguel e aí as receitas de aluguel, como que elas vão ser distribuídas. Então você consegue criar regras. Claro que a gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo. Às vezes, o planejamento sucessório, a gente consegue evitar o pagamento de impostos ou mesmo reduzir. Em contrapartida, às vezes, passando um imóvel que ele é o seu bem de família para uma empresa, por exemplo, você perde o caráter de bem de família, que é protegido. Então, muitas vezes, nem sempre você consegue proteger e evitar um pagamento de tributo. Então você tem que ver qual que é a sua intenção e fazer esse planejamento com base nela. Pois não. É porque o testamento é um instrumento importante, ele precisa ser bem feito, mas mesmo quando ele é bem feito, ele pode ser anulado ou ter redução testamentária, como se diz no jargão jurídico. Por exemplo, se esta pessoa que reivindica a paternidade do Gugu for mesmo filho, isso é simples de provar, essa é a polêmica mais simples, que é um exame em DNA, vai provar isso, vai demonstrar isso, aí haverá uma redução testamentária, ou seja, vai ter que remodelar esse testamento, vai diminuir a parte patrimonial, porque se ele for filho, ele será um herdeiro necessário. Agora, pela experiência do senhor, em se tratando de uma fortuna, como no caso do Gugu, R$1 bilhão, ou pessoas mais simples, que deixam apenas um carro, alguma quantia no banco, ou um imóvel simples, é importante fazer o testamento ou não? Porque a gente vê muito desentendimento de família depois que a pessoa falece, apenas no inventário. Não tem nem testamento, mas tem disputa no inventário. Sim, o testamento é um instrumento muito importante. Não é da cultura do brasileiro fazer testamento. Apenas 8% das sucessões hereditárias são feitas com testamento. Nós deveríamos cultivar mais essa ideia do testamento. E é simples. Pode ir num cartório, fazer um testamento simples, pode ser um documento particular. O direito precisa evoluir ainda, acertar o passo com a sociedade digital, porque, por exemplo, com tanta tecnologia à disposição, não se admite um videotestamento. É ridículo isso não acontecer ainda. Mas, enfim, isso está caminhando para isso, mas, em síntese, o testamento é um instrumento muito importante que é para ser cumprido depois da morte. Temos também o testamento vital, que é uma nomenclatura inadequada, porque o testamento é para cumprir depois da morte. O testamento vital é para antes da morte, ou seja, se eu não quiser que prolongue a minha vida, ou se eu tiver um demenciamento, eu quero nomear um curador, eu posso fazer aí umas, que a gente chama, o Conselho Federal de Medicina chama diretivas antecipadas da vontade, popularmente testamento vital. Em síntese, esse planejamento, né, faz parte de um planejamento sucessório, e o testamento deveria ser mais utilizado por nós. É só um parêntese, mas com o envelhecimento da população brasileira, o IBGE tem mostrado isso, os casos de demência, de Alzheimer, há uma tendência de esse testamento vital ganhar uma adesão maior, né? Sim, tem crescido bastante, Kátia, o testamento vital, né, que é também conhecido como diretivas antecipadas da vontade, que é muito importante não só para nomear um curador, falar, eu quero que você administre os meus bens, mas olha, não quero que prolongue a minha vida. E aí nós entramos numa outra polêmica. Isso é eutanásia, ortotanásia, mas aí é uma outra pauta. Voltando à palavra do doutor Um ponto interessante do testamento também, dessa necessidade, como o doutor Rodrigo falou muito bem, de se popularizar mais o instituto do testamento, é que muitas vezes a gente tem outros bens que a gente não costuma nem se recordar deles, né? Os bens que a gente tem, uma rede social, né? uma quantidade de músicas que custam algum valor, que estão
online, e aí muitas vezes isso pode dar briga para quem que vai ficar, já que muitas vezes essa rede social, ou essas redes sociais, esse conteúdo que você tem um site, né? Para quem que ele vai ficar, quem que vai gerir. Então o testamento também permite você pegar e direcionar para quem que você quer deixar essas... São questões aí dos novos tempos, né? Porque quem que imagina que uma conta de rede social pode ir para um testamento, né? Que valor que ela tem, né? Exatamente. E um testamento, doutor Luiz, ele pode ser alterado apenas se surgir um novo herdeiro, um filho, eu sou, igual nesse caso do Gugu, a pessoa de 48 anos está dizendo que é filho dele. Ou se uma mulher ou um homem pedir o reconhecimento de união estável. Nesses dois casos? Boa pergunta. Ele pode ser alterado a qualquer momento. Se ele não foi alterado, isso é comum, você faz um testamento destinando os bens para os filhos, por exemplo, destinando 50% para a cuidadora de idosos que cuidou de você na morte, e aí de repente descobre um filho fora do casamento, que ultrapassou vai ser anulado. Então, tanto o próprio testamento tem essa possibilidade de ter uma limitação, mesmo ele tendo sido feito anteriormente, quanto pode ser anulado por um novo testamento ou um planejamento sucessório futuro que você venha fazer. Mas ele pode ser anulado, evidentemente, depois do falecimento do autor. Pode. O doutor Rodrigo trouxe um dado aqui de que aproximadamente 8% da população brasileira adere a testamento. Sim, é isso, doutor? Apenas isso. Pois é. E a gente está falando de um grupo muito específico. Normalmente são pessoas com poder aquisitivo maior, doutor Rodrigo. Sim. E vamos falar então agora para, por exemplo, classe média. O senhor já até falou um pouco aí, por exemplo, a pessoa tem um apartamento, tem um carro. Deve ser uma preocupação de todos. E qual que seria o primeiro passo? Eu acho que o primeiro passo é a partir do momento que a pessoa ou ela constituiu um relacionamento, ou ela começou a constituir um patrimônio imobiliário, eu acho que ela já pode começar a pensar em conversar com o advogado para esclarecer as dúvidas, saber o que ela espera do futuro, saber se aquela relação que ela vai ter com a namorada, ela vai mudar para apartamento, se pode ser considerada uma união estável, saber os bens que ele está adquirindo, que ele está herdando, que ele está recebendo de doação dos pais, né? Está adquirindo de forma gratuita, se eles comunicam ou não, se tiver essa união estável caracterizada. Então eu acho que vale uma primeira consulta nesse momento. Vai relacionar de uma forma mais séria ou está começando a constituir esse patrimônio. O regime que é definido na hora de um casamento, por exemplo, comunhão de bens, separação total de bens, parcial e tal, isso é significativo? Extremamente significativo. Eu como advogado, acho que o regime mais justo é sempre o de separação de bens, né? Particularmente, eu acho que é o regime mais justo porque cada um tem os bens que constituiu. E aí não tem aquela alegação assim, mas então você está casando pensando em separar. Isso é uma alegação muito comum da esposa ou do marido que está na parte contrária. Eu acho que é justamente o contrário. Se você está casando com alguém, está querendo a comunhão parcial, porque você está querendo, então, pensando em casar e se separar. Então eu acho que os argumentos, eu sou uma pessoa da meritocracia. Então eu acho que o regime de comunhão, de separação de bens, ele faz... muita diferença, ele é o mais justo, e eu acho que a escolha do regime deve ser debatido e conversado entre o casal e com o apoio de um profissional da área jurídica. Pois é, mas é importante lembrar que quem não escolhe o regime, a lei escolhe por ele, que entra no regime automático, é o da comunhão parcial de bens. Nesse aspecto, acho que eu vou divergir do Dr. Luiz. Sim, qual que é a sua opinião? É mais justo eu acho que o da comunhão parcial, porque você casa e você vai construir uma vida junto. Mas é importante fazer... Também não é da cultura do brasileiro, fazer um pacto antenupcial. Quando é casamento, é a expressão que a gente dá a esse contrato. E quando é união estável, um contrato de união estável dizendo assim, olha, nós queremos que as regras econômicas da nossa relação é essa. Pode ser, por exemplo, comunhão parcial com ressalvas ou separação total com ressalvas. Cada caso vai adequar. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Porque a gente vê muito, né, Eustáquio, hoje em dia é muito comum, por exemplo... pessoas que são separadas e constituem novas famílias, e aí vai o combo, né? O homem leva 2 filhos, aí a mulher também leva mais um, e depois desse relacionamento vem mais um filho. A preocupação deve ser maior ainda em situações assim, em deixar esses critérios mais claros, sim, colocar no papel? Exatamente, Cátia, muito bem lembrado. Isso é o que nós chamamos de família mosaico, os meus, os seus e os nossos, né? Isso resume o que você disse, que nesses casos, quando há separação, é mais difícil ainda. Então é preciso fazer, a gente sempre volta na questão do planejamento, né? De fazer um contrato, um pacto antenupcial e um testamento, para poder adequar isso, porque filhos do primeiro casamento têm filhos do outro, e a lei não está preparada para isso, porque a lei, tal como está hoje, é para ainda a família patriarcal, nos moldes tradicionais, homem, mulher, um filho, né? E hoje nós temos segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, filhos de diversas relações.
Pois é, até pegando nisso, essa expressão que você usou, famílias tradicionais, queria que o senhor falasse agora sobre, entre aspas, tá, as exceções, né? O que diz a legislação sobre herança, sobre sucessão, sobre patrimônio de casais homoafetivos, de mulheres que têm produção independente, de filhos adotados? Hoje nós conseguimos, o IBDFAM especialmente, conseguiu uma grande vitória, uma grande conquista, que foi o casamento, o reconhecimento, né, e dar legitimidade a todas as famílias homoafetivas. Nós, inclusive, mudamos o nome de família homossexual para família homoafetiva, porque você muda um pouco o significante, né, você ajuda a desestigmatizar. Então, não há mais diferença. E filhos, independentemente, isso desde 1988, a Constituição proíbe qualquer designação discriminatória em relação aos filhos. Então não tem mais filho ilegítimo, todos os filhos são legítimos, filho é filho. Então não há diferença se o filho é decorrente de uma relação A2, A3, homoafetiva, heteroafetiva, né? Ou seja, o casamento e a união estável não é mais um monopólio da heteroafetividade. Então todas as regras aplicadas a, entre aspas, família tradicional são aplicadas também aos casais homoafetivos, à mulher com produção independente, aos filhos adotados? Sim, não há mais diferença. Desde 1988, que foi a Constituição, que foi um marco aí no princípio da dignidade humana, com o princípio da dignidade humana, que igualizou tudo isso. O senhor também chama a atenção para exceções aqui que a gente considerou, casais homoafetivos, produção independente e filhos adotados? Sim, eu acho que a lei, a interpretação da lei evoluiu. E eu acho que precisa de evoluir ainda mais a partir do momento que a gente vê que óbvio que a lei ela deve, ninguém optando por um regime de casamento, por exemplo, ela estabeleceu o regime da comunhão parcial como sendo o padrão. Mas eu acho que a lei ela deve evoluir para dar maior liberdade para o cidadão. Né, o patrimônio é do cidadão, então cabe a ele decidir qual é a destinação dele, sem ter esse regramento, essa limitação, por exemplo, de doar apenas 50%, quando existem herdeiros necessários. Doutor Rodrigo, uma dúvida aqui que surge, né, de uma expressão também utilizada hoje, que é filho afetivo. Tem um casal que, por exemplo, o homem tem um filho biológico de um outro relacionamento, mas a mãe não cuida, não tem a guarda, sumiu, e aí ele se casa de novo e a atual esposa, por exemplo, cria aquele filho, mas não é filho de sangue, nem tem um documento ali de adoção, de guarda e tal. Um patrimônio deixado por ela pode ir para esse filho afetivo? Pois é, filho afetivo, ou melhor, filho socioafetivo, ele será assim se for reconhecido. Era o que a gente chamava antigamente de filhos de criação, né? Era uma expressão mais popular. Desses filhos socioafetivos, que também foi uma conquista recente do direito de família, se declarado como filho, ele tem os mesmos direitos. Ele tem que ter um documento? Uma declaração. Ele pode, se esse filho tem mais de 12 anos, pode ir diretamente no cartório e registrar, não precisa nem de advogado. A gente conseguiu simplificar isso bastante junto ao Conselho Nacional de Justiça, então pode se reconhecer. Se tem menos de 12 anos, é preciso entrar na justiça para declarar que aquele filho afetivo, socioafetivo, é filho, e aí se torna filho registral também. A gente pode ter surgido uma dúvida, a gente está falando de enteados? Pode ser enteados, e muito bem lembrado, Kátia, porque isso traz um grande problema que as pessoas devem ter cuidado, que tem um limiar muito tênue entre padrastio, ou madrastio, né, padrasto e filho socioafetivo. Então, é importante quando alguém que tem um enteado e não quer que ele se torne filho e depois reivindique direitos, que ele faça um testamento, de volta ao testamento, né, dizendo que ele não tem filhos socioafetivos. Ali estará manifestando a vontade dele. Então, a evolução do direito, ela tem sido boa, mas temos alguns problemas. Por exemplo, nós temos esse limiar tênue entre filho socioafetivo e enteado, e namoro e união estável. Tem um limiar muito tênue. Você está namorando, de repente você acha que está só namorando, mas aquilo já virou uma união estável. E perguntando para o doutor Luiz, até para a gente encerrar, no caso desse filho socioafetivo, com o passar dos anos, o filho socioafetivo que não tem a presença da mãe, por exemplo, da mãe biológica, ele pode reivindicar falando, não, quem me criou foi fulana, ela é minha mãe de fato, né, ali no dia a dia, e eu quero o patrimônio dela quando ela falecer. Ele pode reivindicar? Essa dúvida ela é muito comum porque ela vem um pouco da comunhão, da união estável. Né? O casal está convivendo assim, então a gente pode requisar, com o filho não, ele tem que ser reconhecido. Pela pessoa ou pelo homem ou pela mulher ali. Filho e constar, né, num processo agora que o doutor Rodrigo falou muito bem que pode ser diretamente no cartório, uma vez reconhecido, ele passa a ter todos os direitos como qualquer outro filho. Mas ele não pode reivindicar, não falando, ela é minha mãe, não. Me criou a vida inteira. Poder, todos nós temos direito de ação constitucional, mas perderia.
Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Hoje debatemos aqui as polêmicas envolvendo heranças no país, pegando como gancho aí o caso do apresentador Gugu Liberato. Recebemos o presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o advogado Rodrigo da Cunha Pereira. Obrigada pela contribuição riquíssima aqui nesse debate. Até a próxima. Obrigado. Recebemos também o advogado Luiz Felipe Silva Freire, especialista em planejamento patrimonial. Doutor Luiz, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigada pela disponibilidade, pela contribuição. Até a próxima. Muito obrigado, Cátia. E lembrando que o Palavra Aberta está disponível nos nossos canais digitais, no YouTube, no Spotify, no portal itatiaia.com.br, e o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h25, no Jornal da Itatiaia.